aqui tem uma promessa de Deus para a tua vida? Quantos têm promessas? Algumas pessoas, nem todo mundo. Ah, pastor, mas eu não entendo o que é esse negócio de promessa. Então hoje você vai entender. E aí você vai sair daqui com convicção de que existe uma promessa para a tua vida. E se essa promessa veio de Deus, saiba de uma coisa, vai acontecer. Deus não é homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele vai cumprir. Agora eu preciso entender o que é esse negócio de promessa. Então o tema da nossa mensagem de hoje é conquistando promessas. Eu estou falando aqui hoje de manhã com homens e mulheres que são conquistadores das promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? E eu quero que você entre comigo nisso. Você vai sair daqui hoje de manhã renovado. Você vai sair daqui hoje de manhã com as promessas de Deus renovadas sobre a tua vida. E aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Vai acontecer. Há muitos anos atrás, Deus deu promessas para essa igreja. Ontem à noite, quando a gente estava começando a gravação do trabalho do Worship Zone, eu disse para o pessoal que estava aqui, ontem foi para a Americana. Ontem foi maravilhoso, foi sobrenatural o que Deus fez aqui. Eu estava comentando com o Zé Luiz. Quando a gente sabe que o trabalho deu certo? Quando a gente sabe que alcançou o propósito? Terminou o trabalho aqui, eu estava no banheiro ali masculino, e eu ouvi os jovens, os adolescentes que estavam do lado de fora, cantando a música que a gente tinha acabado de cantar aqui, que estava sendo gravado. Então eles estavam lá fora, os jovens, cantando o que eles tinham acabado de cantar aqui, ou seja, o culto continuou lá fora. Não parou aqui dentro. Você está entendendo o que é isso? Não, você não entendeu. Senão você dava um glória, um aleluia, mais forte. Você está entendendo o que aconteceu? Saiu do ambiente. Então a gente sai daqui, e tem muita gente que acha que Deus é só aqui no templo, só. Não, Ele vai junto com você. E quando eles pisaram lá fora, os jovens, eles estavam cantando aquilo que havia sido cantado aqui, alguns minutos atrás. E na abertura eu disse assim, hoje é para a Americana. Hoje é para nós que estamos aqui. Né? O ambiente, o mover. Tudo que foi feito aqui foi feito para Deus. Foi para exaltar o único que é digno de ser adorado, de ser exaltado, que é o Senhor Jesus. Não foi glória para homem nenhum. Nada do que é feito aqui é para homem. Então foi tudo para Ele. Mas eu disse assim, hoje nós estamos desfrutando dessa presença, desse ambiente. A partir do momento que a equipe de edição trabalhar e eles finalizarem os vídeos que foram gravados aqui ontem, vai cair na rede. E caiu na rede Não, vai para o mundo inteiro. Vai para o mundo inteiro. Não tem limite. Rede social tem limite em alguns países, né? Lógico. Mas assim, não tem limite. Lá no Japão alguém vai acessar o Worship Zone, que foi gravado em Americana. Nessa igreja aqui, que um dia lá atrás, alguém teve a visão de construir um lugar que fosse chamado Templo do Louvor, porque nós iríamos adorar a Deus, e esse louvor iria se espalhar pelo mundo todo. Se Deus prometeu, Ele vai fazer no tempo dEle. Esse templo, essa igreja, esse ministério nasceu há 30 e poucos anos atrás, 40 anos atrás. E nós estamos vivendo promessas. Já deu tudo que a gente sonhou? Não. Aliás, não, tem muito para acontecer. Mas a gente tem que se agarrar à promessa. Então, o que é uma promessa? Josué capítulo 21, versículo 45, Josué disse uma palavra para o povo de Israel. Ele disse assim, de todas as boas promessas do Senhor, à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Aleluia! De todas as boas promessas que o Senhor fez ao seu povo, todas elas se cumpriram. As promessas que Deus faz para você, Ele vai
cumprir, não vai ficar nada para trás. Vai acontecer. Então, o que é uma promessa? Eu preciso entender o que é esse negócio de promessa. De repente, eu estou na igreja há muito tempo e não sei o que é uma promessa. Então, o que é uma promessa? Promessa é o compromisso de se fazer alguma coisa. Então, se Deus prometeu alguma coisa para você, Ele vai cumprir. Quer ver uma promessa? E depois eu vou... Vamos lá. Aquele que promete algo, quer dizer que está comprometido com aquilo. Então vamos lá, Deus chamou um homem lá atrás, no passado, chamado Abraão. E disse assim, vou fazer de você uma nação poderosa. De você sairão descendentes, de você sairão pessoas. Isso é uma promessa. Quem foi que fez? Deus. Vamos lá? Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma nação poderosa, gigante, grandiosa na terra. Qual a promessa que Deus fez para Abraão? Ô gente, bom dia, paz seja convosco. Amém. Sejam bem-vindos. O culto começou. Vamos lá. Deus prometeu para Abraão que ia fazer dele uma nação poderosa. Muita gente. Isso é uma promessa. Até aí, alguma novidade? Nenhuma. Começa a ficar diferente quando a gente olha para o Abraão e quando a gente olha para Sara, dois idosos, ela estéril, o Abraão velhinho, Sara velhinha, e aí Deus fala assim, vou fazer de você uma nação poderosa. Se fosse um casal de 25 anos de idade, 30 anos de idade, vou fazer de você uma nação poderosa. Qual o problema? Praticamente nenhum. Opa, é para já, é para povoar a terra, vamos povoar. E tem gente que leva isso a sério, ele vai enchendo. Tem gente que não tem limite, vai enchendo o negócio. Tá? Mas vamos lá, está se tratando de um casal de idosos. E Deus fala para esse homem, vou fazer de você uma nação poderosa. Então aquele que fala que vai fazer, a promessa é o compromisso de fazer alguma coisa. Então Deus fala assim, vou fazer de você, Abraão, uma nação poderosa. Quem está assumindo a bronca? É Deus. Quem vai fazer acontecer? É Deus. Recebe uma palavra para a tua vida. Jesus falou, a palavra dele diz que se você crê, você e toda a sua casa vão servir ao Senhor. Há uma promessa de salvação para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu genro, para a tua nora. Há uma promessa de salvação para o teu pai, para a tua mãe, para toda a tua família. Quem crê, diga aleluia e diga eu recebo. Você vai ver a tua família inteira sendo salva, porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso é uma promessa. E aquele que promete algo quer dizer que ele está comprometido com aquilo que prometeu. Pastor Carlito Paes, ele diz uma coisa que aí cai na nossa responsabilidade. Se nada do que você está vivendo hoje exige uma grande medida de fé, então talvez você precise repensar seu relacionamento com o Deus vivo. Ou ore ousadamente e testemunhe os grandes feitos do Senhor. Se hoje você está vivendo a vida cristã, e nada do que você está vivendo, nada do que você sonha, nada do que você está indo em direção, exige um pouquinho de fé, exige um compromisso da sua parte, você precisa rever esse negócio. Porque o agir de Deus não vai acontecer se não tiver fé envolvida. Quarta-feira passada, a última quarta-feira, dentro da campanha Ouse Crer, nós falamos sobre fé aqui. E tem alguém que quer ver você fracassar, e esse alguém se chama Satanás, ele é especialista em tirar fé do coração das pessoas. Se ele conseguir tirar a sua fé, ele vai tirar as promessas de você. Amém?
Então a pergunta é: o que move você? O que faz você viver aqui na terra hoje? Na Bíblia, o povo de Deus se moveu por promessas. Abraão recebe a promessa, ele caminha um pouco, Deus fala assim: sai de onde você está, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele caminha um pouco, daqui a pouquinho, acontecem algumas coisas, Deus aparece de novo para Abraão, 10 anos depois. E diz assim: viu, fiz uma promessa lá atrás, estou renovando a promessa hoje, você vai ser pai de uma nação poderosa. Anos se passaram, mas Deus não se esqueceu da promessa e aparece para ele de novo e diz: vou fazer de você uma nação poderosa. Sê tu uma bênção, Abraão. As promessas eram lembradas constantemente. Há alguma promessa na tua vida? Deus tem alguma coisa para fazer na tua vida? O que você precisa fazer? Relembrar das promessas. Deus foi muito generoso com a gente aqui na primeira vinda do missionário Felipe. Eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Não, eu esperava. Eu desejava, eu queria que Deus fizesse alguma coisa, eu queria que Deus falasse. E quando eu percebi, né, que Deus estava entregando alguma coisa pro missionário, eu já peguei o meu celular, pus para gravar e coloquei ele em cima do púlpito. Falei: deixa gravando áudio. E depois o negócio foi para o meu lado. O que eu faço constantemente? Porque tem um monte de coisa que acontece no dia a dia que fala assim: não, isso não vai acontecer. Acho que ele estava equivocado, deu interferência na linha e a palavra foi entregue para a pessoa errada. Então eu pego aquele áudio e eu ouço novamente. Porque eu preciso me lembrar que alguém fez uma promessa para mim. E esse alguém é o Deus Todo-Poderoso. Vai acontecer na hora dele, do jeito dele. Ele vai fazer. Então o povo de Israel estava se lembrando constantemente das promessas. Pergunta para você: o que você ouviu da parte de Deus e tem ouvido da parte de Deus a teu respeito hoje? Ouviu e continua ouvindo. Se você ouviu algo e continua ouvindo algo da parte de Deus, vai acontecer. Na Bíblia toda, nós vemos promessas. Algumas promessas são gerais, outras são específicas. Uma palavra geral é aquela palavra, por exemplo, a palavra logos, que vocês sabem o que é. Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas tem a palavra específica, que é rema. É aquela palavra do Salmo 23:1, que quando você abre a sua Bíblia, ela salta da Bíblia, entra em você, te coloca de pé e diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, de um jeito diferente. Essa palavra é específica para você. De novo, a essa altura do ano, nós já estamos em julho. O que é que Deus tem prometido para você nesse ano? O que é que Deus tem falado para você nesses dias? Deus te trouxe aqui hoje de manhã para renovar a sua fé. E você precisa fazer a sua parte para que as promessas aconteçam. Você vai sair daqui hoje de manhã diferente. Você vai sair daqui hoje de manhã com promessa renovada. Você vai sair daqui hoje de manhã cheio da presença de Deus. E você vai olhar para as situações, você vai olhar para os desafios e vai dizer assim: eu vou avançar porque Deus falou, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Tem uma música que a gente está cantando aqui: se Deus falou, irá cumprir. Se a banda puder preparar essa música para o final do culto, Luiz, vai ser no improviso. Banda, músicos, enfim. Se der, eu agradeço. Vamos ver juntos alguns textos da palavra de Deus que descrevem aquilo que Deus havia prometido. Vamos lá, vamos voltar para o primeiro versículo. Josué, no capítulo 27, ele já está lá bem avançado. Se você olhar para o livro de Josué, no capítulo 1, Deus fala o que para Josué? Josué,
meu servo Moisés morreu, agora você vai colocar esse povo dentro da terra prometida. Promessa. Deus falou assim, ó, vocês vão ter uma terra. Promessa. Vai, Josué, põe o povo para dentro. No capítulo 27, Josué está dentro da terra prometida. E ele diz, de todas as promessas que ele fez, nenhuma falhou. Então nós vamos ver algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, Josué 6:20. A palavra diz assim, quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Desde quando o grito derruba a parede, gente? Desde quando o grito derruba a muralha? Mas quando o povo gritou, forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Sabe por que isso aconteceu? Porque tinha uma promessa. A muralha não caiu porque o grito foi muito forte. A muralha caiu porque tinha promessa. As muralhas que estão à sua frente, se há promessa, elas vão cair. As barreiras que estão à sua frente vão cair. As portas que estão fechadas vão ser abertas. Porque se tem promessa, tem cumprimento de promessa na tua vida. O nosso foco é guardar princípios. Eu e você precisamos guardar princípios. Deus, o foco dele é cumprir promessa. E não é porque nós merecemos, né? Dá a impressão assim, ó, Deus tem que fazer. Não é Deus tem que fazer. Deus vai fazer porque existe um propósito por trás disso. A gente tem falado bastante sobre isso aqui. Por que Deus quer abençoar você? Vamos falar de uma área que é fácil da gente entender. Por que Deus quer que você prospere? Para você trocar de carro e ficar esfregando na cara de todo mundo que você trocou de carro, está com um carrão bonitão? É para isso? Não. Deus quer que você tenha um carrão bonitão? Quer. Pode te dar? Pode. No tempo certo, na hora certa vai acontecer. Mas por que Deus quer que você prospere? Porque você prosperando, o reino dele vai ser estabelecido na terra. Deus prosperando você, você vai abençoar pessoas. E quando você abençoa pessoas, o poder do evangelho vai alcançando mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. É por isso que Deus quer te abençoar. Não é para você ficar acumulando para você. É para que o propósito de Deus se cumpra. O nosso foco é guardar princípios. E o foco de Deus é cumprir promessas. O que é um princípio? Princípios são preceitos, são leis ou pressupostos considerados universais que definem as regras pela qual uma sociedade civilizada deve se orientar. Então, existem regras, existem princípios. E quando a gente quebra a regra, quebra princípio, a gente recebe punição. Por exemplo, tem um negócio chamado semáforo. E aí o pessoal incrementa o semáforo e coloca uma câmera nele. Se você passar no vermelho, você recebe uma fotinho em casa. De lembrança. O que aconteceu? Quebrou um princípio. Recebe uma foto. E essa foto custa caro pra caramba. Ô fotinho, cara. E além da foto, ponto na carteira. Que é para lembrarmos do quê? Que existe um princípio. Princípios, eles são estabelecidos em qualquer lugar do mundo. Alguns são incontestáveis. Quando adotados, não oferecem resistência alguma. Os princípios dão base para a formação de valores. E o que são valores? Valores o que são valores de uma pessoa? Os valores humanos são as características que nos diferenciam do restante dos seres vivos. Valores estão relacionados à dignidade, à moral. Alguns valores, honestidade, respeito, responsabilidade, tolerância, humildade. Então nós temos princípios e valores na nossa vida. E nós devemos olhar para eles. Quando você olha para a Bíblia, você está vendo princípios. Quando você olha para a Bíblia, estão lá
valores. E quando você os faz, quando você os pratica, Deus cumpre a parte dele, fazendo promessas acontecerem. Amém? Então nós precisamos respeitar os princípios, os valores da palavra de Deus. Vamos ver o que a gente precisa fazer para conquistar as promessas de Deus. Quantos querem conquistar aquilo que Deus te prometeu? Para conquistar as promessas de Deus, primeira coisa que a gente precisa fazer, ouça a voz de Deus em todo o processo. Ouça a voz de Deus durante o processo. No início desse ano, não sei se foi no final do ano passado ou no início desse ano, eu ministrei uma mensagem aqui falando sobre processo. Todos nós estamos dentro de um processo. Nós estamos dia a dia, a gente vai vivendo, vai aprendendo, sofre, toma pancada, decepção e vitória, e vamos indo. Isso é processo. Diga, eu estou num processo. Ok? Então, durante todo o processo, durante toda a tua caminhada de vida, ouça a voz do Senhor. Quer alcançar promessas? Ouça a voz do Senhor. Se Ele falou já há 1 ano, 1 mês, 1 dia, 20 anos, continue ouvindo a voz do Senhor. Josué 5,14. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Capítulo 1, Deus fala assim: Josué, põe o povo para dentro. Sim ou não? E o que Josué está querendo ouvir de novo, de novidade? Mas ele pergunta. O anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: o que é que o Senhor tem para falar para mim? Olha só outro texto, né, o mesmo texto na linguagem de hoje. Josué ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e o adorou. Então eu estou no processo, Deus tem promessas para cumprir na minha vida, eu preciso continuar ouvindo a sua voz. Amém? Quando faço algo para Deus sem ouvir a voz de Deus, isso se chama religião. Tem muita gente vivendo e frustrado na vida cristã porque é cheio de religiosidade. Ele está fazendo um monte de coisa, mas sem ouvir a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, você não vai ficar confuso. E olha que interessante isso daqui, gente. O momento mais importante é quando a gente recebe a promessa. Isso muda tudo. Quem lembra de uma mulher chamada Ana, na Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel? Qual que era o clamor da Ana? Ela queria engravidar. Ela já estava ficando velha, mas ela era estéril. E ela queria engravidar de todo jeito. Ana não conseguia engravidar. E ela buscou o seu milagre em Deus. Ela recebe uma palavra, e quando ela recebe a palavra, a Ana muda imediatamente. Olha que incrível isso. 1 Samuel 17 e 18. Capítulo 1, versículos 17 e 18. Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Olha só, gente. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Quando ela recebeu a promessa de que ela seria mãe, de que ela engravidaria, ela mudou. Quando vem uma promessa de Deus, você muda. O ânimo vem. O semblante dela mudou, a feição dela mudou. Isso tem a ver com um negócio chamado fé. Ela recebeu a palavra, vai engravidar. Ela recebeu a palavra e ela viveu aquilo intensamente a partir daquele momento. Como que Deus fala? Ele fala com você através de pensamentos inspirados. Você está buscando direção de Deus para alguma situação. Ele vem e coloca ideias, pensamentos em você. Uma das maneiras. Outro jeito, através de circunstâncias. Estão acontecendo coisas. Preste atenção no que está acontecendo. Deus está falando através de circunstâncias. Através de pessoas. Deus usa pessoas para falar com você.
Então ouça a voz de Deus. Através de métodos sobrenaturais. Deus usa acontecimentos sobrenaturais para falar com a gente. E Bíblia. Deus fala através da palavra. Por isso que você precisa ler a palavra. Amém? Bíblia Sagrada. 2 Pedro 1,20 fala a respeito disso. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então Deus fala com você hoje. Amém? Um jeito muito fácil de entender, e assim, um filme muito antigo, O Todo-Poderoso, quem assistiu na época do Jim Carrey, ele está lá no momento do filme revoltado, lá, né, com o que está acontecendo na vida dele, e fala assim: "Oh Deus, fala comigo, o senhor não fala?" E na frente dele tinha um caminhão cheio de placas de trânsito, quem lembra? E assim, não vire, não vá, não faça, não, tudo não. E ele virou, bateu o carro. Então assim, Deus fala comigo, Deus usa algum jeito de falar e você não está entendendo. É aquela historinha do cara que estava se afogando e Deus me salva. Aí ele mandou uma boia. Não quero que Deus venha me salvar. Ele jogou a boia fora. Deus me salva. Alguém vai com um bote, para do lado. Vem, não quero que Deus venha me salvar. Aí vem um helicóptero, o cara desce na corda. Não, é Deus que vai me salvar. E aí ele morre. E aí ele aparece diante de Deus, era um santo crente. Deus, o senhor não me salvou. Ele falou assim: gente, eu mandei boia, eu mandei bote, eu mandei até helicóptero para te salvar, você não quis. Olha só, Charles Spurgeon, ele diz assim, discernimento não é uma questão de simplesmente saber a diferença entre o certo e o errado, mas em saber a diferença entre o certo e o quase certo. Tem gente que não consegue discernir o certo e o quase certo. Está quase certo. Se está quase certo, está errado. Mas é quase certo. Mas é errado. Amém? Segunda coisa, para conquistar as promessas de Deus, caminhe conectado ao futuro. Olha para frente. Não é para agora. Olha para frente. Josué 6, 1 e 2. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O que a gente observa aqui? A palavra entreguei. Não deveria ser: Josué, vou entregar. Sim ou não? Vou entregar Jericó nas tuas mãos? Não seria isso? Não. Deus já havia decidido, entreguei já, é seu. Entra lá, toma posse da cidade, é de vocês. Quem conseguiu entender? Nós olhamos para as coisas, se Deus fizer, aí eu faço a minha parte. E a gente tem muito disso, né? Se o Senhor fizer, aí eu faço. Ele não falou que é assim. Ele falou: vai que eu estou junto. Sim ou não? Senhor, me prosperar, abençoar a minha vida financeira, aí eu vou fazer tal coisa. Fazer é nada. Porque Deus fala para você primeiro fazer, para que depois Ele possa ir. Pessoas estão no campo sentado com fome. Jesus fala assim: manda o povo sentar e deem comida para eles. Os discípulos olharam um para o outro e falaram assim: o sol fez mal para o mestre. Muito sol na moleira. Quem lembra o que é moleira? Moleira é o alto da cabeça, né? Criança tem moleira. Jesus tomou muito sol na moleira, mandando a gente dar comida. Deem-lhes voz de comer. E os caras olham e falam: a gente não tem nada. Mas alguém levanta no meio e fala assim: não, tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Mas está aqui, tem 5 pães e 2 peixes.
Quando chegaram 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus, o milagre aconteceu. Olha para frente. Entreguei, verbo no passado. Quando Deus libera algo sobre sua vida no reino espiritual, recebe. Já aconteceu. Ah, gente, colabora. Quando Deus libera algo no mundo espiritual, já aconteceu. Aleluia. Lance decretos espirituais sobre a sua vida. Fale a palavra. Josué ordenou ao povo, Josué 3:5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Deus vai fazer algo sobrenatural amanhã, então estejam santos hoje. Santifiquem, façam a parte de vocês, se preparem, porque a vitória vai ser grande. Olha o que Deus tem para você. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Se você estiver conectado com o Espírito Santo, vai acontecer, porque o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Amém? E o que é que nós precisamos fazer? Olhar para frente, mas olhe direito. Excesso de futuro. Ficar só olhando para frente, só olhando para frente, só olhando para frente. Estou lá, viajando lá na frente. Cuidado. É olhar para frente, pé no chão. Excesso de futuro, ansiedade. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai meu Deus, ai meu Deus. Ansiedade. A ausência de futuro. Também não olhar para frente. Tem gente que não olha, só fica olhando para trás. Ei, no seu carro, o retrovisor é um negócio pequenininho assim, ó. Para-brisa é enorme. Retrovisor é pequenininho. Para quê? Você olha para frente. Retrovisor, você olha para trás para ter uma referência só. Você olha para trás só, viu? Aprendi, aconteceu, sofri, apanhei, cresci, Deus fez. Eu olho para trás só para ter referência, mas a minha visão é para frente. Amém? Deus tem um futuro preferível para você. Persiga-o. Vá em frente. Em nome de Jesus. Para conquistar as promessas de Deus, crie atmosferas favoráveis com a sua palavra, com a sua boca. Gente, tem pessoas que só conseguem falar coisa ruim. Você conhece alguém quando você chega para ele e fala assim, e aí, como é que tá? Ih, tá assim, tá assado. Tá. Problema todo mundo tem, mas tem gente que só fala coisa ruim. Só reclama, só reclama. Olha só, Josué 6:10. Não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Vamos lá. Eles vão derrotar as muralhas de Jericó com o grito, com a voz, com a palavra. Só que Josué fala assim, vamos combinar o seguinte, vocês ficam quietos até a hora que eu falar. Entendeu? Fecha essas bocas. Por que fecha a boca? Com quem que ele estava falando? Ai, pastor. Com um povo que andou 40 anos no deserto por causa de ter boca aberta. Os boca aberta andaram 40 anos no deserto. Não foi? Não murmuraram lá atrás? Promessa. Os boca aberta ficaram 40 anos andando em círculo. Como diz no pleonasmo, girando em círculos. Aí Deus precisa reprogramar os caras. Deus precisa me reprogramar, Deus precisa te reprogramar. Fecha a boca e só abra a boca quando eu mandar. Aí quando Josué mandou, eles abriram a boca, o muro caiu. Então aquele tempo de silêncio foi para que eles pudessem entender o que é que tinha que acontecer. As palavras se materializam.
Palavras constroem realidades imateriais e materiais. Então, monitore suas palavras, preste atenção no que você vai falar. Seu mundo interno e o seu mundo externo serão diretamente influenciados por suas palavras. Cuidado. Efésios 4, 29 e 30. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Para de ficar reclamando. Você é chato pra caramba. Gente que só reclama é chata. Você olha a pessoa e fala, ih, já vem o chato. Ela não é a gente. Você sabe que você vai falar, oi, bom dia. Ele vai assim, bom dia, mas chato. Ninguém aguenta gente chata. Aliás, está cada vez, né? A paciência de todo mundo está cada vez mais assim. Conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque quando você fica reclamando, você entristece o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Pastor Bill Johnson, ele tem uma frase que diz assim, se Deus habita nos louvores, quem habita na murmuração? Opa, forte. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Onde Deus habita? Onde, gente? Se ele habita nos louvores, quem habita na murmuração? É o outro. É o outro. Olha só a frase do pastor Max Souza. Miriam carregava um pandeiro com ela, mesmo antes de atravessar o mar a seco. A fé tem uma porção de celebração antes do desfecho. A Miriam já levou um tamborim junto com ela, um pandeiro. Antes de atravessar o mar, ela já tinha um pandeiro. Quando atravessou o mar, o que ela fez? Tocou o pandeiro. Vai dando glória. Vai celebrando. Vai glorificando. A prova está difícil, vai dando glória. O negócio não está fluindo, glória! Hoje à noite a cantora Paula Rebouças vai estar pregando aqui hoje à noite. Mulher desse tamanho assim, ó. Tem uma unção, só não cresceu. Que dó. Ela que não me ouça, tomara que ela não esteja ouvindo a transmissão agora. Mas pensa no fogo. É desse jeito, né? Ontem ela cantou aqui, eu falei, Jesus, vai voar. Daquele tamanho, vai voar. Ela vai estar aqui hoje à noite. Aquilo ali já é um pandeiro ambulante. Uma palavra poderosa. Deus vai falar muito com a gente hoje à noite também. Mas a Miriam já estava com o pandeiro na mão. Vai celebrando, irmão, vai dando glória. Deus está fazendo, vai dando glória, vai dando glória. E o último ponto para encerrar. Aprenda a usar estratégias espirituais. Não vai nas coisas só humanas, pensamento humano, planejamento humano. Josué 6:20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Isso aqui é pura estratégia espiritual. Fala para mim, vou repetir, já disse, vou repetir. Como é que derruba a muralha com grito? Como é que derruba a muralha com trombeta tocando? Derruba a muralha com isso? Para derrubar a muralha é banana de dinamite. Você põe dinamite, pega lá um trator, pega lá um guindastre, você derruba uma muralha. Agora, derrubar a muralha gritando é só estratégia espiritual. Por isso que você precisa entender o que é que está acontecendo no mundo espiritual para agir de maneira espiritual. Vai vencer de maneira espiritual. Amém? Quem está entendendo? Olha só, 2 Coríntios 10:3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, nossa mente tem que ser levada a Cristo. Eu vou procurar estratégias espirituais. Levo minha mente a Cristo. Tem um problema? Minha mente precisa ir para Cristo para Ele me dar estratégia para vencer. Algumas pessoas deixam de conquistar promessas porque querem que as coisas aconteçam do jeito delas. E tem promessa que vai acontecer do jeito de Deus. Não é do nosso jeito. Quer ver uma coisa? Um exemplo clássico na Bíblia? Naamã, o leproso. Qual foi a palavra? Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E a lepra vai embora. Ele ficou todo nervosinho. Ei, esse Rio Jordão, Rio sujo. Se fosse lá na minha terra, o rio era mais limpinho. Pensamento humano. Alguém falou para ele, viu? Se pedisse alguma coisa mais difícil, você faria. Está só pedindo para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Vai lá, mergulha, velho. Percebeu? Quando ele deu os 7 mergulhos contra a sua própria vontade, bum! Aconteceu um milagre. Porque ele obedeceu a Deus. Nós vimos aí o texto de Josué 6,20, diz, cada um atacou do lugar onde estava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não queira o lugar do outro, não baseie a sua vida na vida do outro. Deus tem algo para você. Cada um ataque onde está. Cada um vai conquistar o seu pedaço de terra. Cada um vai ter o cumprimento da sua promessa. Seja a sua melhor versão. Cuidado, rede social, às vezes você quer viver a vida do outro. Não, viva a sua vida. Viva e desfrute das promessas que Deus tem para você. É para você. John Eldredge, ele diz assim, não importa o quão promissor uma ideia pareça, se Deus não está nela, você também não quer estar nela. Busca a direção de Deus para a sua vida. Chegou a hora da conquista. Deus tem promessas para fazer na tua vida. Amém? E Ele vai fazer. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se Deus prometeu, Ele vai